Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre cilindros, ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da primeira questão. Um cilindro circular reto A, com raio da base igual a 6 cm e altura H maiúsculo, possui a mesma área lateral que um cilindro circular reto B, com raio da base R e altura H minúsculo, conforme mostram as figuras. Sabendo que Hzinho sobre Hzão é igual a 1,2 e que o volume do cilindro B é 240 π centímetros cúbicos, é correto afirmar que a diferença entre os volumes dos cilindros é... Bom, então vamos lá, vem comigo para o quadro seguinte. Está aqui representada a figura e os dados que o exercício nos forneceu. A razão entre essas alturas é de 1,2, o volume aqui do cilindro B é de 240 π centímetros cúbicos. Além disso, ele diz que as áreas laterais são iguais para os dois cilindros, para o cilindro A e para o cilindro B. Então eu vou equacionar isso, né? Vamos lá. Lembrando, área lateral 2πr vezes H, né? Lembrando que 2πr é o comprimento da circunferência do qual a superfície lateral está apoiada, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 2πr, aqui no caso do cilindro A é 6, vezes H é igual a 2πrzinho vezes Hzinho. Muito bem. Só que, dos dados, nós temos que a razão entre essas alturas é de 1,2. A gente pode escrever isso aqui tranquilamente da seguinte forma, né? Hzinho é igual a 1,2 Hzão. Muito bem. E aí eu vou substituir ali, ó. 2π vezes 6 vezes Hzão é igual a 2πrzinho vezes 1,2 Hzão. E aí, claro que a gente já pode aqui observar que esses valores vão se cancelar. E aí a gente chega à seguinte relação. 1,2R é igual a 6, logo Rzinho é igual a 6 dividido por 1,2, que é igual a 5. Pronto, com isso a gente acha o raio do cilindro B. E sobre o cilindro B, nós temos o volume. Então, olha só, como o volume do cilindro B é igual a 240 π, nós vamos poder achar o Hzinho aqui, ó, tranquilão, né? Olha só. Então, como é que vai ficar? Volume do cilindro, π, R ao quadrado, área da base, só que a gente acabou de achar. Isso aqui é 5. πr ao quadrado vezes a altura. E isso vai ter que ser igual a 240 π. Legal. Então, ó, simplificando isso aqui, nós chegamos a 25H é igual a 240. Então, o Hzinho vai ser igual a 240 dividido por 25. Aí, fazendo aqui as contas, isso aqui vai dar 9. Então, 9 vezes 25 dá 225. Aí, para 240, sobra 15, coloca um 0, vírgula. Então, aqui fica 150 dividido por 25 dá 6. Pronto, 9,6. Pronto, a gente achou o Hzinho. Aí, com o Hzinho, a gente consegue achar o Hzão. É só passar isso aqui dividindo, né? Vamos escrever aqui, ó. O H maiúsculo vai ser 9,6... dividido por 1,2. Aí fazendo aqui as contas, isso aqui dá 8, né? 2 vezes 8, 16, vai 1, perfeito. Maravilha. Aí com isso, agora eu posso calcular o volume do cilindro A. O volume do cilindro A é πr ao quadrado vezes a altura que a gente acabou de achar, que é 8, tá certo? Então aqui vai ficar 36, então vai ficar volume do cilindro A, 6 vezes 8 dá 48, vão 4,
3 vezes 8, 24, com 4, 28. Então dá 288 pi centímetros cúbicos, tá certo? Ele quer a diferença, né? Aí vamos fazer aqui, ó, VA menos VB. Então isso aqui vai ser 288 pi menos 240 pi. 240 pi. E essa diferença é igual a 48 pi, que você encontra no item D da questão. Beleza? Show, galera. Então, ó, primeira questãozinha, só para a gente começar a esquentar. Já relembramos aí a área da superfície lateral, volume do cilindro, tá? Então, bastante interessante a questão só para a gente começar. Vamos lá, vamos fazer a leitura da segunda questão. Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir. Aí a gente enxerga a figura. Ele quer saber o volume do sólido obtido. Bom, galera, questão simples, mas importante para reforçar a ideia de que um cilindro ele pode ser obtido através da revolução, ou seja, do giro, né, em relação a um eixo, né, como referência, apoiado sobre um lado do retângulo. Mas observe que esse retângulo ele está afastado, né, aqui de 2 unidades do eixo de rotação. Então observe que quando você aplicar aqui o giro em relação à reta R desse retângulo, o que acontece? De fato, vai gerar um cilindro. Só que esse cilindro ele vai ter um furo também cilíndrico, ó, aqui no meio. Ó, perceba. Esse furo, ele é um furo cilíndrico. Então, qual vai ser aqui a ideia? A ideia é relativamente simples, né? Percebam que a figura que a gente forma, ou melhor, o volume dessa figura vai ser o volume do cilindro de raio 5 menos o volume do cilindro de raio 2. Simples assim. Bom, aqui apenas para, né, nossa diversão, vamos dizer assim, eu preciso calcular essa altura. Mas aqui é fácil calcular a altura, uma vez que se essa distância aqui, observe que aqui é perpendicular, né? Então é a distância. Então aqui a distância é 2, a distância é 5, então a diferença é 3. E aí bem facilmente a gente percebe que esse triângulo daqui é um triângulo pitagórico 3, 4, 5, tá certo? Pronto. Então vamos chamar aqui de volume 1, o volume do cilindro de raio 5. Então, o seu volume é πr ao quadrado, área da base, vezes altura, 4. Então, isso aqui me dá 25 vezes 4, 100π. Tá certo? Beleza? E agora eu vou calcular o volume desse cilindro aqui interno, né, que é um furo, né, que vai ficar que foi obtido a partir da rotação desse retângulo. Então vai ficar πr ao quadrado vezes altura, ou seja, 16π. Portanto, o volume do sólido obtido da rotação do retângulo ABCD será a diferença entre esses dois volumes. 100π menos 16π igual a 84π, e isso você encontra no item D da questão. Pronto, só isso, tá? Então aqui a importância dessa questão é fazer você enxergar, né, a partir da rotação desse retângulo, a formação desse sólido, que às vezes não fica muito claro num primeiro exercício, mas a partir de agora, certamente você vai enxergar isso. Vale destacar que se a rotação fosse, por exemplo, sobre o eixo AD, você não teria esse furo, né, no cilindro, seria um cilindro, entre aspas, maciço, né, sem furo, ok? Então vamos lá, mais uma questão, galera. Muitos restaurantes servem refrigerante em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas:
diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,6 centímetros de espessura cada. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficaram totalmente imersos. Beleza, aí use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a... Bom, galera, questão tranquila, né? Percebam o seguinte, o copo, já coloquei aqui as dimensões, na verdade eu escrevi até o raio, né? Porque ele diz o diâmetro vale 6, logo o raio vale 3. Então qual vai ser a estratégia? Eu vou calcular o volume do copo, tá? A capacidade máxima, sem o gelo e sem o limão. Depois eu calculo os volumes ocupados por cada um desses sólidos e aí eu desconto. Essa estratégia é bem simples, né? Então vamos lá, volume do copo. O volume do copo vai ser igual a π r ao quadrado vezes a altura. Então, fazendo aqui as contas, nós temos 9 vezes 15. 9 vezes 15 dá 135. Então, fica 135 π. Aí, como ele fala para usar uma aproximação para π igual a 3, eu já vou substituir aqui e fazer as contas, né? Então, 3 vezes 135 vai ficar 3 vezes 5, 15, vai 1, 10, vai 1, 4. 405. Maravilha, 405 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora, vamos calcular o volume do cubo e depois multiplicar por 3, porque são 3 cubos. Então, o volume do cubo é dado por aresta ao cubo. Então, como aresta vale 2 centímetros, 2 ao cubo é igual a 8 centímetros cúbicos. Como são 3, vou multiplicar por 3, né? Então, 3 vezes o volume de um cubo desse de gelo vai ser 3 vezes 8 igual a 24 centímetros cúbicos. Tranquilo, né? E por fim, vamos calcular o volume de duas rodelas de limões. Então, olha só como é que fica. Eu vou calcular primeiro 1, depois eu multiplico por 2. Observe novamente que ele dá o diâmetro 4, né? Eu já escrevi o raio, que é 2, e a espessura, né, é o equivalente à altura, né? Embora seja uma altura bem pequenininha, é um cilindro, tá bom? Então vai ficar assim, ó, o volume desse limão vai ser π r ao quadrado vezes a altura. Então aqui vai ficar 0,5. Então aqui é igual a 4π, não é isso? Certo? Vezes 0,5 igual a 2π. Então, claro, também vou usar aqui a aproximação, né? 2π vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o volume de 2 limões vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12 centímetros cúbicos. Beleza? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? 405 menos 24 menos 12. Então, fazendo aqui as contas, o volume final, o volume que eu quero, vai ser igual a 405 menos 24 menos 12. Então, 405 menos 36, isso vai dar, aqui vai ficar 5, 15 tira 6, vai dar 9. Então, aqui vai ficar 39, tira 3, 36. Pronto, 369. 369 está lá no item, aqui, claro, 369 centímetros cúbicos, né? E isso você encontra no item C da questão, tá bom? Então, é uma questão relativamente tranquila, né? Para a gente enxergar aqui a estratégia simples, né? Calcula o volume total, né? E depois vai retirando o volume ocupado, né, pelos sólidos que estão totalmente imersos aí no refrigerante dentro desse copo. Beleza? Vamos lá, mais uma questão, galera.
Um tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 metros, tem o nível da água aumentado em 25 centímetros após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque. Assinale a alternativa que melhor aproxima o volume total de água que cabe no tanque em metros cúbicos. Use π igual a 3,14. Bom, vamos lá então, galera. Seguinte, eu imagino aqui um cilindro, tá, de raio 2 metros, e aí o que ocorre? Vamos dizer que aqui, nessa referência, estava o nível da água, tá? Aí, após a chuva, esse nível aumenta, aí cria essa faixa aqui, ó, que eu vou destacar para você, né? E aí observe que essa parte aqui de cima, né, de altura 25, corresponde a um pequeno cilindro, tá certo? Então, é claro que à medida que o nível aumenta, tá, essa diferença aqui, que eu destaquei aqui nessa faixa laranja, também é um pequeno cilindro cuja altura vale 25 centímetros. Bom, como aqui o raio está em metros, eu vou escrever isso aqui também em metros, né? Isso aqui é 0,25 metros, que também pode ser escrito como 1/4, né? Isso aqui é 1/4 do metro, tá certo? E aí acabou, porque o volume desse pequeno cilindro, né, cuja base também corresponde à base do cilindro, equivale a 5% do volume total, ou seja, do volume desse cilindro, do tanque inteiro. Então, como é que a gente pode escrever isso? Π R ao quadrado vezes a altura, que é 1/4. Então, notem que eu estou calculando o volume desse cilindro aqui que eu formei após aumentar o nível da água, tá? Então, esse aumento aqui também, né? Essa região aqui formada é um cilindro, tá bom? Forma um cilindro. E isso é equivalente a 5% do volume do cilindro total, tá certo? Muito bem, aí fazendo aqui as contas, aqui cancela, né? Porque fica 4 divididos por 4. Aí aqui eu também posso simplificar por 5, né? Dá 1/20. Então, passando esse 20 para cá, nós chegamos à conclusão de que o volume é igual a 20π. Mas ele pede para você usar π igual a 3,14, uma aproximação. Então, 20 vezes 3,14 é igual a 62,8. 62,8. Aí ele faz uma aproximação nas opções e pelas opções isso aqui se aproxima mais de 63 centímetros cúbicos. Aliás, perdão, centímetros cúbicos não, né? Metros cúbicos, porque a gente transformou aqui logo no início, né, as unidades para metros. Então, em metros cúbicos. Beleza? Beleza, então, galera. Fechamos aqui mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sobretudo entendido. Um forte abraço e até a próxima.